Olá, pessoal! Está começando mais um Radar Tech, o seu resumo semanal das notícias que estão moldando o futuro da tecnologia, da inovação e da economia digital. Se você acha que o mundo está mudando rápido demais, o episódio de hoje vai te mostrar que nós estamos apenas no começo de uma virada histórica. No menu de hoje, a revolução do Pix. Ele deixou de ser só um substituto do TED e do DOC. Vamos falar sobre o fim dos limites obrigatórios no Pix por aproximação e como a China está de olho no modelo brasileiro. A guerra fria dos chips e da IA, dos bastidores geopolíticos entre Estados Unidos e China, aos investimentos bilionários da Microsoft, OpenAI, Google e a surpreendente DeepSeek. Quem realmente está ganhando essa corrida? O custo invisível do futuro. O impacto ambiental real dos data centers que alimentam a nuvem, o consumo de bilhões de litros de água e o dilema energético da inteligência artificial. Sociedade e identidade. Como os algoritmos estão editando a nossa realidade e o que muda na cultura, no trabalho e na educação das novas gerações que já nascem nesse novo mundo. Do chip que está no seu bolso, à infraestrutura invisível que move bilhões de dólares pelo planeta, nós vamos conectar todos os pontos para você entender não apenas para onde a tecnologia está indo, mas o que ela está mudando em nós. Acomode-se na cadeira, aumente o som e vamos nessa! O Radar Tech está no ar. Pix, economia digital e a transformação dos serviços. Olá, pessoal! Está começando mais um Radar Tech, o seu resumo semanal das notícias que estão moldando o futuro da tecnologia, da inovação e da economia digital. Hoje vamos começar falando de um tema que já faz parte da vida de praticamente todos os brasileiros, o Pix. Mas o assunto vai muito além das transferências instantâneas. Vamos falar sobre como o Pix está mudando hábitos de consumo, chamando atenção internacional, transformando o sistema financeiro e até influenciando discussões globais sobre pagamentos digitais. E também vamos abordar mudanças na Uber, disputas entre aplicativos de entrega, novas operadoras de telefonia e o impacto da inteligência artificial nos negócios. Vamos nessa! O Pix está mudando o Brasil. Quando o Banco Central lançou o Pix em 2020, muita gente enxergou apenas uma alternativa ao TED e ao DOC. 6 anos depois, fica claro que aconteceu algo muito maior. O Pix se transformou em uma infraestrutura nacional de pagamentos. Nesta semana, o Banco Central confirmou uma mudança importante. O limite diário obrigatório de R$ 500 para o Pix por aproximação deixará de existir. Na prática, cada instituição financeira poderá definir seus próprios limites e políticas de segurança. Isso deve acelerar ainda mais o uso do celular como substituto dos cartões tradicionais. E há um detalhe interessante. Muita gente sequer sabe que já pode pagar por aproximação usando o Pix. Inclusive, discussões recentes entre usuários mostram que a modalidade ainda é pouco conhecida, apesar de já estar disponível em diversos bancos e carteiras digitais. O Pix está mudando o comportamento dos brasileiros. Existe outro efeito que chama a atenção. O Banco Central está imprimindo menos dinheiro. Segundo dados recentes, a emissão de papel moeda caiu significativamente nos últimos anos. A explicação é simples. O brasileiro passou a depender menos de dinheiro físico e cada vez mais de pagamentos digitais. Isso representa uma mudança cultural enorme. Durante décadas, o dinheiro em espécie dominou o comércio brasileiro. Hoje, até pequenos vendedores ambulantes aceitam pagamentos instantâneos. O Pix se tornou uma das ferramentas digitais mais populares da história do país. A China está de olho no Pix. Talvez a notícia mais simbólica da semana seja o interesse internacional. A China manifestou interesse em ampliar cooperação com o Brasil em sistemas de pagamentos digitais. E o Pix apareceu diretamente nas discussões. Isso é algo raro. Historicamente, o Brasil importou tecnologia. Agora estamos vendo um caso em que uma solução criada aqui desperta a atenção de uma das maiores potências tecnológicas do planeta. Isso mostra que inovação não acontece apenas no Vale do Silício. Ela também pode surgir em mercados emergentes. A corrida pela IA nos negócios. Se existe uma palavra que domina reuniões corporativas atualmente, essa palavra é inteligência artificial. O Quinto Andar anunciou investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões para colocar IA no centro de seus produtos. A ideia é automatizar buscas, melhorar recomendações e aumentar a eficiência operacional.
Ao mesmo tempo, o Canva reforçou sua operação no Brasil. A empresa pretende expandir recursos de inteligência artificial para a criação de conteúdo, design e produtividade. Mas nem todo mundo está convencido. Após a corrida inicial por IA, cresce o número de executivos questionando: os bilhões investidos realmente estão gerando retorno? Essa é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. Alguns especialistas acreditam que estamos diante de uma revolução semelhante à internet. Outros defendem que o mercado ainda precisa provar o retorno financeiro de tantos investimentos. Microsoft, DeepSeek e a guerra dos custos. Um dos movimentos mais interessantes envolve a Microsoft. Relatórios indicam que a empresa avalia modelos chineses como o DeepSeek para reduzir custos operacionais em soluções corporativas. O motivo é simples. Treinar e executar modelos de IA exige infraestrutura gigantesca. Quanto menor o custo computacional, maior a competitividade. A pressão financeira está obrigando todo o mercado a buscar eficiência. O futuro da Uber. A Uber continua evoluindo além do transporte urbano. A empresa anunciou mudanças nas categorias Black e Comfort. Diversos veículos deixarão de ser aceitos nos próximos anos. Isso está fazendo motoristas reconsiderarem financiamentos e estratégias de renovação de frota. Mas existe uma ambição ainda maior. A Uber quer controlar toda a jornada do usuário, do deslocamento ao aeroporto até reservas, hospedagem e serviços complementares. O objetivo é transformar o aplicativo em uma plataforma completa de mobilidade. Guerra dos aplicativos de entrega. O setor de delivery também está ficando mais competitivo. A Queta decidiu enfrentar diretamente o iFood. A estratégia envolve assumir custos e multas para expandir presença no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, decisões judiciais continuam pressionando plataformas de entrega em relação aos direitos trabalhistas dos entregadores. O resultado é um cenário de disputa intensa entre tecnologia, regulamentação e modelo de negócios. Telecomunicações em transformação. O mercado brasileiro de telecom também teve novidades. A Ucel ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes. A Neo, sucessora da Oi Fibra, busca ampliar serviços através de novas parcerias móveis. Enquanto isso, a Anatel concluiu etapas importantes da revisão da telefonia fixa. Tudo indica que o setor continuará migrando de modelos tradicionais para soluções digitais e convergentes. Comércio internacional e importações. As importações de pequeno valor voltaram ao centro das discussões. Mesmo após mudanças tributárias recentes, as compras internacionais continuam crescendo. O consumidor brasileiro segue buscando produtos importados em plataformas estrangeiras. Isso reforça como o comércio eletrônico se tornou global. Hoje, um consumidor em uma cidade pequena do Brasil pode comprar diretamente de vendedores na Ásia com poucos cliques. A guerra da inteligência artificial. Na primeira parte do Radar Tech falamos sobre Pix, economia digital, telecomunicações e a transformação dos serviços. Agora vamos mergulhar no assunto que domina praticamente todas as conversas sobre tecnologia em 2026. A inteligência artificial. Se nos últimos anos a IA parecia uma promessa, hoje ela está no centro das disputas entre as maiores empresas do planeta: Google, Microsoft, OpenAI, Meta, Amazon, Anthropic, DeepSeek. Todas elas estão investindo bilhões de dólares para liderar a próxima revolução tecnológica. Mas uma pergunta começa a surgir: quem realmente vai ganhar essa corrida? A nova Alexa chega ao Brasil. Uma das notícias mais importantes da semana veio da Amazon. A empresa lançou oficialmente no Brasil sua nova geração da Alexa, baseada em inteligência artificial generativa. Durante anos, os assistentes virtuais funcionaram de maneira relativamente limitada. Você precisava usar comandos específicos, perguntas específicas, frases específicas. Agora a proposta é completamente diferente. A nova Alexa entende contexto, consegue manter conversas mais naturais, lembra informações compartilhadas durante a conversa, interpreta intenções e consegue realizar tarefas mais complexas. Imagine pedir: Alexa, organize uma viagem para Fortaleza nas minhas férias de julho. A assistente pode pesquisar informações, sugerir roteiros, verificar clima, organizar compromissos e até ajudar com reservas. É uma mudança enorme. Mas existe outro detalhe importante: nem todos os dispositivos Echo receberão os novos recursos. Por isso, muitos consumidores precisarão
verificar a compatibilidade de seus aparelhos. O lançamento marca oficialmente a entrada da Amazon na nova fase dos assistentes inteligentes. E essa disputa está apenas começando. ChatGPT, Cloud e a guerra dos assistentes. Enquanto a Amazon atualiza a Alexa, a OpenAI continua expandindo o ChatGPT. Uma das notícias mais comentadas da semana envolve recursos avançados, que passaram a exigir assinatura. A empresa está claramente adotando uma estratégia parecida com a de softwares profissionais: oferecer recursos básicos gratuitamente, mas reservar ferramentas mais avançadas para usuários pagantes. Ao mesmo tempo, a Anthropic anunciou melhorias importantes no Cloud Design. A atualização promete respostas mais eficientes, melhor capacidade criativa e novas formas de interação. E a disputa por talentos também continua. A OpenAI recrutou um dos principais especialistas do Google. Esse movimento mostra que a batalha não acontece apenas entre produtos. Ela acontece entre cérebros. As empresas estão disputando pesquisadores como times de futebol disputam craques. DeepSeek e a surpresa chinesa. Durante anos, a corrida da IA parecia dominada pelos Estados Unidos. Mas a China começou a mudar esse cenário. A DeepSeek levantou aproximadamente 40 bilhões de reais em investimentos. Com isso, tornou-se uma das startups de inteligência artificial mais valiosas do planeta. O crescimento impressiona, especialmente porque a empresa surgiu enfrentando restrições internacionais e limitações tecnológicas impostas por sanções. Ainda assim, conseguiu construir modelos capazes de competir com gigantes americanas. Esse avanço está chamando a atenção de governos, investidores e empresas. A disputa pela liderança da IA está deixando de ser apenas uma competição empresarial. Ela se tornou uma questão geopolítica. Meta quer transformar o Facebook. A Meta anunciou novos recursos de busca baseados em inteligência artificial. A ideia é transformar a maneira como usuários encontram conteúdos dentro do Facebook. Segundo projeções do mercado, essa iniciativa pode gerar bilhões de dólares em novas receitas. O objetivo é claro: competir diretamente com mecanismos de busca tradicionais. Isso mostra uma tendência interessante. As empresas não querem apenas adicionar IA aos seus produtos. Elas querem reconstruir seus produtos em torno da IA. E a geral está mais próxima. Uma declaração chamou atenção durante o Web Summit. Executivos da Databricks afirmaram que sistemas avançados de agentes inteligentes já estão demonstrando capacidades próximas do que muitos especialistas chamam de inteligência artificial geral. É um tema polêmico. Alguns pesquisadores acreditam que ainda estamos longe disso. Outros defendem que os primeiros sinais já começaram a aparecer. Independentemente da definição, uma coisa é certa: os sistemas atuais são muito mais capazes do que os modelos lançados apenas 3 anos atrás. A velocidade da evolução continua surpreendente. A conta está chegando, mas nem tudo são boas notícias. Depois do entusiasmo inicial, muitas empresas começam a questionar os custos da inteligência artificial. Executivos relatam dificuldades para justificar investimentos gigantescos. Infraestrutura, treinamento, servidores, energia, licenciamento. Tudo isso custa caro. Por outro lado, Jensen Huang, da NVIDIA, acredita que os custos devem cair gradualmente. Segundo ele, o aumento da concorrência e a chegada de novos modelos tende a tornar a tecnologia mais acessível. A pergunta é: estamos diante de uma bolha? Ou apenas atravessando a fase inicial de uma revolução tecnológica? O impacto ambiental da IA. Talvez a discussão mais importante da semana seja a ambiental. Uma reportagem revelou que moradores próximos a data centers relatam problemas como insônia, ruído constante, desconforto sonoro. Além disso, cresce a preocupação com o consumo de recursos naturais. A Amazon informou que utilizou mais de 27 bilhões de litros de água em operações brasileiras. A empresa afirma que devolve ao meio ambiente mais água do que consome. Mas o debate está longe de terminar. Outro estudo apontou preocupações semelhantes envolvendo data centers ligados à expansão da inteligência artificial em outros países. A IA pode ser revolucionária, mas também possui custos ambientais que não podem ser ignorados. IA resolve problemas que desafiavam humanos. Uma notícia impressionante veio do meio científico. Pesquisadores divulgaram que uma inteligência artificial resolveu, em poucos dias, um problema matemático que intrigava especialistas há anos. Casos como esse mostram que a IA não está apenas automatizando tarefas.
ela está começando a contribuir diretamente para descobertas científicas. Esse pode ser um dos maiores impactos da tecnologia. Não apenas substituir atividades repetitivas, mas acelerar o avanço do conhecimento humano. Quem está ganhando a corrida? Google, OpenAI, Anthropic, Meta, Amazon, Microsoft, DeepSeek. Todas avançaram significativamente nos últimos meses. Mas a verdade é que ainda não existe uma vencedora clara. A corrida da inteligência artificial continua aberta e provavelmente continuará assim pelos próximos anos. O que sabemos é que a tecnologia deixou de ser experimental. Ela passou a fazer parte da estratégia central das maiores empresas do mundo. E isso muda tudo. A guerra dos chips e o controle do futuro. Se na parte anterior vimos que a inteligência artificial virou o centro da disputa tecnológica global, agora vamos entender o que está por trás disso tudo. Porque existe uma regra simples na tecnologia moderna. Sem chips, não existe IA. Sem IA, não existe futuro digital competitivo. E é por isso que a guerra dos semicondutores se tornou uma das disputas mais importantes do planeta. TSMC no limite e o mundo em alerta. A TSMC, maior fabricante de chips do mundo, está enfrentando um problema crítico: capacidade máxima. A demanda por chips avançados disparou com a explosão da inteligência artificial, carros autônomos, data centers e dispositivos móveis. O resultado? Grandes empresas estão ficando sem espaço na fila de produção. E isso abriu uma brecha histórica. Pela primeira vez em anos, concorrentes como a Samsung começam a receber mais pedidos de gigantes como Google, AMD e até empresas do setor automotivo como a BYD. O mercado está sendo forçado a diversificar, e isso muda completamente o equilíbrio global. Samsung volta ao jogo dos grandes. A Samsung está se tornando novamente uma peça central na produção de chips avançados. Com a TSMC operando no limite, empresas estão migrando parte da produção para a coreana. O movimento inclui pedidos de chips para inteligência artificial, servidores e dispositivos móveis. O Google, por exemplo, estaria negociando a produção de partes de seus chips com a Samsung. Isso reforça uma tendência clara. O domínio absoluto de uma única fabricante está começando a ser questionado. E isso pode redesenhar toda a cadeia global de tecnologia. Apple, Qualcomm e a corrida pelos 2 nanômetros. A Apple já trabalha em chips de próxima geração, incluindo rumores de componentes fabricados em processos de 2 nanômetros. Isso representa um salto enorme em eficiência energética e desempenho. Ao mesmo tempo, a Qualcomm prepara o Snapdragon 8 Gen 6 e o Snapdragon 8 Elite Gen 6, com variações focadas em inteligência artificial embarcada. A Samsung também avança com seus Exynos 2600 e 2700. O que vemos aqui não é apenas uma evolução incremental. É uma corrida para definir quem terá os chips mais poderosos da próxima década. A AMD, Intel e a guerra da arquitetura. A AMD segue ampliando sua estratégia com novos projetos como o Zen 6, que deve focar fortemente em inteligência artificial e eficiência energética. Há também movimentos importantes no mercado de CPUs Tensor 86. A AMD e Intel começaram a divulgar mais detalhes sobre futuras arquiteturas com foco em IA integrada. Além disso, a AMD adquiriu empresas para resolver gargalos de memória e reduzir consumo energético em computação avançada. A disputa entre AMD e Intel deixou de ser apenas performance. Agora é também sobre eficiência para a IA, crise da memória e o novo gargalo global. Um dos problemas mais sérios da indústria hoje é a escassez de memória. A demanda por RAM e armazenamento explodiu com data centers de IA. Isso criou um efeito cascata. Aumento de preços, falta de componentes, pressão em notebooks, celulares e servidores. Há até propostas extremas, como transformar SSDs em soluções de memória expandida. A indústria está buscando alternativas criativas para lidar com a escassez. Huawei, China e a autossuficiência tecnológica. Mesmo sob sanções, a Huawei continua avançando no setor de chips. A empresa conseguiu contornar restrições e voltar a competir no mercado global. Ao mesmo tempo, startups chinesas como DeepSeek reforçam a capacidade tecnológica do país em inteligência artificial. A disputa entre Estados Unidos e China agora se estende diretamente para semicondutores, e isso transforma chips em um tema geopolítico. Guerra global e política tecnológica. A tecnologia deixou de ser apenas mercado. Agora é estratégia nacional.
Os Estados Unidos pressionam para manter produção local de chips. Há declarações sobre parcerias envolvendo Apple e Intel para a fabricação doméstica. Enquanto isso, empresas como a ASML continuam sendo peças-chave no fornecimento de equipamentos avançados para a fabricação de semicondutores. Até decisões políticas e sanções influenciam diretamente quem pode ou não produzir tecnologia de ponta. Inovações radicais em hardware. Além da disputa industrial, surgem inovações disruptivas. Chips inspirados no cérebro humano. Novas memórias desenvolvidas por Xiaomi e Huawei. SSDs que suportam cargas extremas de escrita. Notebooks com foco em IA sem necessidade de GPU dedicada. Essas inovações apontam para uma mudança estrutural. O hardware está sendo redesenhado para a era da inteligência artificial. Computação quântica entra no jogo. A Itália inaugurou um computador quântico de 54 qubits, marcando mais um passo na corrida global. Além disso, pesquisas mostram IA acelerando algoritmos quânticos. Novos chips inspirados no cérebro prometem melhorar processamento. Estudos indicam que a computação quântica está mais próxima do uso prático. Ainda não é uma tecnologia mainstream, mas já deixou de ser apenas teoria. O verdadeiro significado da guerra dos chips. Quando juntamos tudo isso, fica claro. Chips são a base da IA Suite New 3. IA impulsiona a demanda por chips. Chips mais avançados permitem IA mais poderosa. É um ciclo fechado. E quem controlar essa cadeia terá vantagem econômica, militar e tecnológica nas próximas décadas. Smartphones, gadgets e o futuro dos dispositivos. Depois de entender a disputa global por inteligência artificial e a guerra dos chips, chegamos ao ponto onde tudo isso aparece de forma mais visível no nosso dia a dia. Na sua mão, no seu bolso, na sua casa, smartphones, tablets, assistentes virtuais e novos dispositivos estão mudando rapidamente não apenas em design, mas em estratégia, preço e função. E o que antes era apenas evolução de hardware, agora virou uma disputa de ecossistemas. O novo ciclo dos smartphones. O mercado de smartphones está passando por uma mudança curiosa. Enquanto empresas como Apple, Samsung e Xiaomi continuam avançando em performance, cresce uma tendência inesperada. Usuários estão trocando menos de aparelho novo e migrando para modelos seminovos premium. Isso indica uma saturação no ciclo de upgrades. Ao mesmo tempo, marcas como a Nothing alertam que o preço da memória está impactando diretamente o custo dos celulares. E até empresas cancelaram ou adiaram lançamentos por causa disso. Xiaomi e Samsung e a disputa silenciosa. A Xiaomi aparece em destaque com vazamentos sobre o Xiaomi Pad 9, indicando uma estratégia mais agressiva no mercado de tablets. A ideia é competir não só com preço, mas com integração de software e IA. Já a Samsung continua expandindo seu ecossistema. Novos Exynos em desenvolvimento, integração com serviços de terceiros, expansão de recursos de software como o One e o i9. Enquanto isso, a Apple amplia a compatibilidade entre ecossistemas, como o compartilhamento de álbuns do iCloud chegando a dispositivos Galaxy. Uma movimentação que mostra algo importante. As barreiras entre sistemas estão começando a cair. Apple e a nova fase do iOS. O iOS 27 traz uma nova abordagem para o aplicativo Fotos, com recursos mais inteligentes de organização e edição. A proposta é clara: usar IA para transformar o celular em uma ferramenta criativa mais poderosa. Além disso, a Apple enfrenta desafios de segurança em modelos antigos, como o iPhone XS e iPhone 11, com correções de falhas importantes sendo liberadas. Ao mesmo tempo, a empresa já olha para o futuro com chips como o A21 Pro, projetado para dispositivos de próxima geração, novos celulares baratos e o mercado de entrada. Enquanto o topo de linha evolui, o mercado de entrada continua ativo. Modelos como o Intel City 200 mostram que ainda existe demanda por smartphones mais baratos. Esse segmento é essencial em países emergentes, onde o acesso à tecnologia ainda depende de custo acessível. A disputa aqui não é por desempenho, é por alcance. E há nos aplicativos e a nova experiência digital. O Canva reforçou sua operação no Brasil com foco total em inteligência artificial. A empresa quer transformar design em algo automático e acessível.
Ao mesmo tempo, outras plataformas também seguem essa linha. Aplicativos de produtividade com IA integrada, ferramentas de criação automática, assistentes de escrita e edição visual. A experiência digital está deixando de ser manual e passando a ser assistida. Alexa, dispositivos compatíveis e a casa inteligente. A nova geração da Alexa levanta uma questão importante. Nem todos os dispositivos serão compatíveis. Isso força consumidores a entender melhor o próprio ecossistema doméstico. A casa inteligente deixa de ser apenas ter dispositivos conectados e passa a exigir planejamento tecnológico. O que antes era conveniência, agora é arquitetura digital doméstica, segurança digital e alertas crescentes. A segurança também virou tema central no mundo dos dispositivos. Casos recentes incluem falhas em iPhones antigos corrigidas pela Apple, apps sendo baixados automaticamente em alguns dispositivos Xiaomi, ataques cibernéticos e suspeitas de manipulação de alertas de defesa civil, aumento de golpes envolvendo dispositivos e sistemas conectados. A mensagem é clara: quanto mais conectado o mundo, maior a superfície de ataque. Robôs, dispositivos autônomos e a nova fronteira. Os dispositivos já não são apenas telas. Eles estão se tornando agentes físicos no mundo real. Entre os destaques, robôs humanoides sendo testados em hospitais, cães-robôs atuando em tubulações submersas no Porto de Santos, robôs industriais e domésticos ganhando autonomia, startups brasileiras desenvolvendo cérebros de IA para máquinas. Esses sistemas estão começando a sair dos laboratórios e entrar em operações reais. Tablets, wearables e novas categorias. Além dos smartphones, outras categorias ganham força. Tablets com foco em produtividade e AE. Wearables com monitoramento avançado. Dispositivos híbridos de computação portátil. A linha entre celular, computador e assistente pessoal está desaparecendo. O futuro dos dispositivos. Se juntarmos todas essas tendências, vemos um cenário claro. Menos foco em hardware isolado, mais foco em ecossistemas inteligentes, dispositivos conectados entre si, IA como camada central da experiência. O smartphone, como conhecemos, está deixando de ser apenas um aparelho. Ele está se tornando um nó dentro de uma rede inteligente global. A nuvem, energia e o custo invisível da era digital. Chegamos à última parte do Radar Tech. E aqui a tecnologia deixa de ser algo que você segura na mão e passa a ser algo que você não vê, mas usa o tempo inteiro. Tudo o que vimos até agora, IA, chips, smartphones, robôs, aplicativos, depende de uma camada invisível. A infraestrutura digital global, a nuvem, os data centers, a energia. E o impacto disso tudo no mundo real. A nuvem não é infinita. Existe uma ideia comum de que a nuvem é algo abstrato. Mas na prática, ela é feita de enormes data centers, servidores físicos, sistemas de refrigeração, redes de fibra ótica, consumo massivo de energia e água. E esse sistema está crescendo em ritmo acelerado por causa da inteligência artificial. O resultado é uma pressão sem precedentes sobre infraestrutura global. O custo oculto da IA. Uma das discussões mais importantes da semana é justamente o impacto da IA na infraestrutura. Relatórios recentes mostram que o crescimento dos data centers está trazendo efeitos colaterais como aumento de consumo energético, maior demanda por água para resfriamento, ruído constante em regiões próximas, pressão sobre redes elétricas locais. Moradores próximos a grandes centros de dados relatam efeitos como insônia e desconforto contínuo. A tecnologia é digital, mas o impacto é físico. Amazon, água e o debate ambiental. Um dos dados mais chamativos envolve a Amazon no Brasil. A empresa teria consumido bilhões de litros de água em operações relacionadas à sua infraestrutura. A justificativa é que, apesar do consumo, há estratégias de eficiência e compensação hídrica em comparação com concorrentes. Mas isso abre uma discussão maior. Quem regula o impacto ambiental da nuvem? Hoje, essa resposta ainda não é clara. IA, energia e a escala global. A expansão da inteligência artificial exige cada vez mais energia. E isso cria uma nova corrida global. Quem tem energia barata, quem tem infraestrutura de data centers, quem consegue escalar chips e servidores, quem controla redes de distribuição. Empresas como Google, Amazon e Meta estão investindo bilhões em infraestrutura própria. A nuvem deixou de ser terceirizada. Agora é uma vantagem estratégica. Incidentes, falhas e segurança global.
Outro ponto crítico é a segurança. Casos recentes mostram vulnerabilidades crescentes, suspeitas de ataques cibernéticos afetando sistemas de alerta, falhas em serviços digitais críticos, investigações sobre manipulação de infraestrutura, alertas falsos enviados em dispositivos móveis. Em um mundo totalmente conectado, pequenas falhas podem ter grandes impactos. Redes, PICs e infraestrutura financeira. A infraestrutura digital não se limita à nuvem de IA. Ela também está no sistema financeiro. O Pix, por exemplo, segue evoluindo com novas regras e integrações. A China também demonstra interesse em cooperar com o sistema brasileiro. Isso mostra algo importante. Infraestrutura financeira digital está virando geopolítica. Não é só tecnologia, é soberania. O impacto na vida real. Tudo isso se conecta diretamente ao cotidiano. Pagamentos instantâneos, aplicativos inteligentes, assistentes de voz, robôs autônomos, redes sociais baseadas em IA, streaming e dados em tempo real. Mas por trás disso, existe uma estrutura gigantesca que funciona 24 horas por dia e que depende de energia, água e materiais críticos. O futuro da infraestrutura digital. O futuro aponta para algumas direções claras. Data centers mais eficientes e sustentáveis, chips com menor consumo energético, IA otimizada para reduzir custo computacional, redes distribuídas globalmente, computação quântica em fases experimentais. A meta não é apenas aumentar poder, é sustentar o crescimento. O paradoxo da era digital. Existe um paradoxo central aqui. Quanto mais eficiente a tecnologia se torna, mais ela é usada. E quanto mais ela é usada, mais recursos ela consome. É um ciclo contínuo de expansão. Sociedade, segurança e o lado invisível da tecnologia. Ao longo desse episódio, a gente viu como a tecnologia está mudando tudo. IA, chips, smartphones, robôs, nuvem. Mas existe uma camada que geralmente aparece por último nas conversas, e talvez seja a mais importante de todas: o impacto da tecnologia na sociedade, nas leis, na segurança, no comportamento humano e até no que a gente considera verdade ou mentira. A era da desinformação e alertas falsos. Nos últimos meses, autoridades relataram um aumento preocupante de alertas falsos em sistemas de emergência. Em alguns casos, investigações apontam suspeitas de ataques cibernéticos ou falhas, coordenadas em sistemas de notificação. Isso levanta uma questão séria. O que acontece quando a própria infraestrutura de alerta deixa de ser confiável? Em um mundo conectado, não é apenas o dado que importa. É a confiança no sistema, hackers e sistemas críticos. Outro caso que chamou a atenção envolve relatos de invasões, vulnerabilidades em sistemas de grande escala, incluindo estruturas ligadas a eventos globais e transmissões ao vivo. Mesmo quando não há confirmação de danos reais, o simples fato de existir esse tipo de tentativa já mostra um novo cenário. A internet virou uma superfície de ataque global. Não se trata mais de crimes isolados, mas de riscos sistêmicos. Segurança em celulares e apps. A segurança dos dispositivos também continua sendo um ponto crítico. Foram corrigidas falhas em modelos antigos de smartphones, incluindo iPhones mais antigos, que poderiam permitir exploração de vulnerabilidades. Além disso, casos envolvendo downloads automáticos ou comportamento inesperado em aplicativos reforçam uma realidade. Quanto mais conectado o dispositivo, maior a necessidade de vigilância constante. A atualização deixou de ser opcional. Virou proteção básica. Políticas públicas e redes sociais. Em alguns países, governos começaram a reagir de forma mais direta ao impacto das redes sociais. Há propostas e decisões envolvendo restrições para menores de idade, controle de acesso a plataformas digitais, exigência de identificação em postagens, regulação de conteúdo online. O objetivo declarado é proteção. Mas o debate é complexo, porque envolve liberdade de expressão, privacidade e responsabilidade das plataformas. Brasil, leis e o ambiente digital. No Brasil, decisões judiciais e discussões legais mostram uma tendência semelhante. Publicações em redes sociais sem identificação clara podem não ser automaticamente puníveis, dependendo do contexto. Isso indica uma tentativa de equilibrar dois lados: combater abusos e crimes digitais, evitar censura excessiva. O ambiente digital está exigindo novas interpretações jurídicas praticamente em tempo real. Transporte, mobilidade e regras do futuro.
A tecnologia também está mudando o transporte. Empresas de mobilidade começaram a revisar quais veículos podem operar em suas plataformas. Isso inclui exclusões de modelos e mudanças em critérios de aceitação para motoristas. Além disso, carros elétricos enfrentam novas regras tributárias, o que pode impactar preços e adoção no mercado. A transição energética não é apenas tecnológica, é também econômica e regulatória. IA, trabalho e economia digital. Outro ponto importante é o impacto da IA no trabalho e nas empresas. Startups e grandes companhias estão investindo bilhões para integrar inteligência artificial em produtos e serviços. Ao mesmo tempo, surgem dúvidas sobre substituição de empregos, produtividade real versus custo, dependência de sistemas automatizados. Empresas começam a perceber que IA não é apenas ferramenta, é uma reestruturação completa de modelos de negócio, educação, robótica e futuro das habilidades. A tecnologia também começa a entrar mais fortemente na educação. Projetos legislativos já aprovam ou incentivam o ensino de robótica nas escolas. Isso indica uma mudança importante. O aprendizado do futuro não será apenas teórico. Será prático, digital e automatizado. As novas gerações vão crescer aprendendo a interagir com máquinas inteligentes desde cedo. Críticas à IA e o debate cultural. Nem todo mundo está otimista. Figuras importantes da tecnologia e da cultura digital começaram a criticar o uso excessivo de textos gerados por IA, argumentando que isso pode levar a uma perda de qualidade e significado no conteúdo produzido. O debate não é apenas técnico, é cultural. O que é criatividade? O que é originalidade? E o que acontece quando máquinas passam a produzir a maior parte do conteúdo que consumimos? O mundo entre o físico e o digital. Talvez a maior transformação de todas seja essa, a fusão entre o mundo físico e o digital. Hoje já temos robôs em hospitais e tubulações, inteligência artificial em aplicativos cotidianos, pagamentos instantâneos substituindo dinheiro físico, dispositivos conectados o tempo todo, decisões automatizadas em sistemas críticos. O digital não é mais separado do real. Ele faz parte dele. O futuro próximo. Se nas partes anteriores a gente destrinchou IA, chips, dispositivos, nuvem e sociedade, agora é hora de olhar para frente, não para um futuro distante de ficção científica, mas para o que já está sendo construído agora em laboratórios, empresas e governos. O tipo de futuro que pode aparecer nos próximos 2 a 5 anos. E que muito provavelmente já começou. IA de próxima geração, agentes autônomos. A inteligência artificial está deixando de ser apenas uma ferramenta de resposta e está se transformando em algo mais próximo de um agente. Isso significa sistemas capazes de tomar decisões com menos intervenção humana, executar tarefas complexas de ponta a ponta, coordenar ferramentas diferentes ao mesmo tempo, aprender com fluxos contínuos de dados. Na prática, isso muda tudo. Em vez de perguntar para a IA o que fazer, você passa a delegar tarefas inteiras. A disputa pelo sistema operacional da IA. Um dos maiores movimentos silenciosos da tecnologia atual é a tentativa de criar o sistema operacional da inteligência artificial. Quem conseguir isso pode controlar apps baseados em IA, integrações corporativas, assistentes pessoais, fluxos de automação completos. É por isso que empresas como Microsoft, Google, Amazon e startups de IA estão disputando não só modelos, mas plataformas inteiras. Robôs no mundo real. Os robôs já saíram dos protótipos e começaram a entrar em ambientes reais. Vemos isso em hospitais, fábricas, portos, ambientes perigosos, logística e inspeção industrial. Robôs humanoides. Quadrúpedes e drones estão sendo testados para tarefas específicas, muitas vezes em ambientes onde humanos teriam alto risco. O avanço mais importante aqui não é o formato do robô, é a autonomia. Computação quântica e novos limites. A computação quântica ainda está em fase inicial, mas já entrou na corrida industrial. Com sistemas de dezenas de qubits sendo testados em centros avançados, o foco agora é reduzir erros, aumentar estabilidade, encontrar aplicações reais. Se isso avançar, áreas como criptografia, simulação molecular, otimização complexa, inteligência artificial podem mudar completamente. Energia, clima e tecnologia limpa. Outro eixo do futuro próximo é a energia.
Com a explosão da IA e dos data centers, cresce a necessidade de fontes mais limpas, sistemas mais eficientes, alternativas como energia solar avançada e até pesquisas em fotossíntese artificial. A tecnologia não vai avançar sem resolver seu próprio impacto energético. Esse será um dos grandes desafios da década. Internet mais fragmentada. O mundo digital também está mudando politicamente. Em vez de uma internet única e global, vemos regulações mais rígidas em diferentes países, controle de redes sociais para menores, exigência de identidade em algumas plataformas, disputas por soberania de dados. Isso pode levar a uma internet mais segmentada, mais regional, menos universal, dispositivos sem fronteiras. A próxima geração de dispositivos não será definida por formato, mas por função. Um único dispositivo pode ser celular, computador, assistente pessoal, central de automação, controlador de IA. A ideia de aparelho separado vai perder força. Tudo vai virar interface. O trabalho no novo cenário. O mercado de trabalho também está sendo redesenhado. Funções repetitivas estão sendo automatizadas, mas novas funções estão surgindo. Treinadores de IA, supervisores de IA, engenheiros de prompts e fluxos, especialistas em ética de algoritmos, arquitetos de automação. O trabalho não desaparece. Ele muda de forma. A grande pergunta: controle ou dependência? Quanto mais avançada a tecnologia se torna, mais importante fica uma pergunta simples: quem está no controle? Empresas? Governos? Usuários? Ou os próprios sistemas? Ainda não existe resposta definitiva, mas a tendência é clara. Quem dominar infraestrutura, IA e energia digital terá vantagem global. O impacto humano. Depois de passar por chips, inteligência artificial, robôs, nuvem e o futuro próximo, chegamos à camada mais sensível de todas: o impacto da tecnologia naquilo que nos define como seres humanos. Não é mais só sobre o que a tecnologia faz, é sobre o que ela muda em nós. A vida é mediada por algoritmos. Hoje, grande parte do que consumimos passa por algum tipo de algoritmo. Notícias, vídeos, músicas, publicidade, recomendações, até interações sociais. Isso significa que a nossa percepção de mundo não é mais totalmente espontânea. Ela é filtrada. E cada filtro é baseado em dados, comportamento e previsão. A realidade editada. Com o avanço da inteligência artificial, cresce um novo problema: a dificuldade de distinguir o que é real do que foi gerado. Estudos recentes já mostram que boa parte dos usuários não consegue identificar vídeos ou conteúdos criados por IA com precisão. Isso cria um cenário onde imagens podem ser falsas, vozes podem ser simuladas, textos podem ser simuladas, identidades podem ser copiadas. A realidade deixa de ser apenas observada e passa a ser interpretada. O fim da autoria clara. Com ferramentas de IA cada vez mais acessíveis, a autoria se torna mais difusa. Um texto pode ser escrito por humanos, editado por IA ou totalmente gerado por sistemas automatizados. Isso levanta uma questão cultural profunda. O que significa criar algo hoje? E mais importante, quem é o autor quando uma máquina participa do processo? A nova economia da atenção. A disputa mais valiosa da internet não é mais por informação, é por atenção. Plataformas competem para manter usuários conectados por mais tempo. Vídeos curtos, feeds infinitos, recomendações personalizadas, notificações constantes. Isso cria um ambiente onde o tempo humano virou recurso escasso e altamente disputado. Tecnologia e comportamento humano. A tecnologia não apenas responde ao comportamento humano, ela começa a moldá-lo. Isso aparece em mudanças de hábitos de consumo, dependência de dispositivos, redução de atenção prolongada, preferência por respostas rápidas, comunicação mais automatizada. A fronteira entre ferramenta e influência está cada vez mais fraca. Privacidade e o desafio invisível. Outro ponto crítico é a privacidade. Mesmo quando não percebemos, nossos dados são constantemente coletados, analisados, cruzados, utilizados para previsão de comportamento. Isso levanta uma tensão permanente entre conveniência e controle. A pergunta não é mais se há coleta de dados, mas o quanto disso está sendo compreendido pelo usuário. Tecnologia e educação das novas gerações. As novas gerações estão crescendo em um ambiente totalmente diferente.
interação constante com telas, uso de IoT como ferramenta de estudo, acesso imediato à informação, aprendizado guiado por plataformas digitais. Isso muda não apenas o acesso ao conhecimento, mas a forma de aprender. E até a forma de aprender. Cultura digital e identidade. A identidade digital se tornou parte da identidade real. Perfis, redes sociais e interações online influenciam reputação, impactam oportunidades, moldam relações sociais, definem visibilidade. Em muitos casos, a versão digital de uma pessoa é tão importante quanto a versão física. O paradoxo da conexão. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, mais distraídos, mais expostos, mais dependentes de sistemas, mais mediado por tecnologia. A conexão aumentou, mas a compreensão nem sempre acompanhou. E assim fechamos mais um episódio do Radar Tech, onde ficou claro que a tecnologia não está só avançando, ela está ficando mais cara, mais inteligente e também mais polêmica. Nesta semana, vimos o Brasil se preparando para novas mudanças no Pix, enquanto o mundo da tecnologia continua acelerando com novos vazamentos de chips, disputas entre gigantes como Samsung, AMD e Google, e uma corrida cada vez mais intensa por capacidade de produção. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial segue dominando tudo, de startups investindo bilhões em IA, até questionamentos sobre custo, energia e até o impacto invisível dos data centers, que já entram no debate ambiental de forma séria. No hardware, o cenário também é de pressão, escassez de memória, novos processadores chegando com promessas de desempenho extremo, e até rumores que mostram como cada geração de chips virou uma disputa estratégica global. E não para por aí. Robôs cada vez mais presentes no mundo real, seja em hospitais, tubulações submersas ou até como humanoides, mostram que o futuro não está mais distante, ele já está em teste. Mas junto com o avanço vem o alerta: segurança digital, falhas em sistemas, ataques cibernéticos e dúvidas sobre a confiabilidade de plataformas continuam crescendo. Lembrando que essa revolução ainda não está totalmente sob controle. Enquanto isso, empresas de mídia, tecnologia e até o setor financeiro seguem se adaptando a um cenário onde tudo muda rápido demais, e quem não acompanha fica para trás. E esse é o ponto principal de hoje. Não estamos só vendo novas tecnologias, estamos vendo a base do mundo digital sendo reescrita em tempo real. Se você chegou até aqui, já sabe, toda semana a tecnologia muda o jogo. E no próximo episódio do Radar Tech, a gente continua acompanhando tudo isso de perto. Até o próximo episódio!